Olá! No nosso vídeo de hoje nós vamos aprender a reconhecer quando que um verbo está na sua forma nominal. Quando ele é um verbo irregular ou anômalo, defectivo ou abundante, e vamos trabalhar também a locução verbal. Espero que nós tenhamos um ótimo encontro e eu vou dar só um tempinho para você dar um like nesse vídeo e eu já volto. Sejam bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e é sempre bom te ver por aqui. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Estão aqui todos os tópicos que eu já mencionei que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. E nós vamos começar então pelas formas nominais dos verbos. Elas vão exercer no texto um papel de nome. Então vamos começar aqui pelo infinitivo. Só para a gente relembrar, o infinitivo é aquele verbo que termina com a desinência R. Exemplo, cantar, correr, partir. E ele equivale a um substantivo. Exemplo, ensinar é um ato de amor. O ensinamento é um ato de amor. Então você percebe que substituir ensinar por ensinamento não faz diferença. Os dois têm função de nome. E vamos agora para o particípio, para a gente relembrar o que é um particípio, é aquele terminado em do, cantado, corrido, partido, e pode ter a função de adjetivo na minha construção sintática. Então, sonho almejado. O almejado aqui está dando qualidade para o sonho, porque poderia ser um sonho impossível, pode ser um sonho bonito, né? E aqui está um sonho almejado. Então, o particípio aqui está com uma função de adjetivo. Nós temos também o famoso gerúndio, aquele terminado em NDO, cantando, correndo, partindo, e pode equivaler a um advérbio ou um adjetivo. Anoitecendo, recolheremos todo o material. Anoitecendo, aqui está no sentido de que momento que eu vou recolher esse material. Então, no início da noite, recolheremos todo o material. Então, eles são equivalentes, eles constituem um advérbio de tempo. Flores cheirando. É a mesma coisa de eu dizer flores cheirosas. É um adjetivo nesse caso. Verbos regulares, irregulares e anômalos. Então vamos lá. Para a gente compreender o verbo irregular e o verbo anômalo, a gente tem que dar uma revisãozinha lá no verbo regular que a gente trabalhou no primeiro vídeo. Então, para quem já assistiu, relembrando aqui, quem não assistiu, é só um pouquinho de atenção e a gente consegue se situar. Para eu tirar o radical de um verbo, o que eu preciso? Tirar a terminação, AR, se for de primeira conjugação, como é o verbo cantar, e o que sobra é o meu radical. E foi o que aconteceu ali, ó. Então, esse radical se repete em todas as pessoas. Eu tenho ali na primeira pessoa do singular a desinência número pessoal, ó. No verbo irregular, a gente tem como exemplo o verbo estar. Então, eu vou retirar o radical. O que eu faço? Separa ali o ar, o que sobra é o meu radical. Ficou até a letra T. Vou conjugar o verbo estar, que também é de primeira conjugação e na primeira pessoa do presente do indicativo. Estou. Então, o radical se manteve, mas a desinência sofreu alteração. Então, ele constitui um verbo irregular. O verbo dizer. Eu vou até a letra Z, eu encontro o radical do verbo. Quando eu vou conjugar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o radical sofreu alteração. Olha, o Z foi trocado pela letra G. A desinência até se manteve. Olha, eu canto, digo, tá certinho, mas o radical alterou. Então, eu posso dizer que os verbos irregulares são aqueles que sofrem alteração, ou no radical ou nas desinências da sua conjugação. Verbo anômalos. Esse pessoal, ele se desprende de tudo. Então, os exemplos mais comuns são os verbos ser e o verbo ir. Olha o verbo ser. Sou, és, fui. Não tem nenhuma regularidade. E o verbo ir. Vou, irmos, fui. Inclusive, algumas pessoas e alguns tempos desse verbo, a gente só sabe se é verbo ser ou se é verbo ir pelo contexto. Fui uma boa aluna, verbo ser. Fui ao cinema, verbo ir. Então, não tem nenhuma regularidade nesse verbo. Esse reconhecimento de um verbo regular, de um verbo irregular, nos favorece em dúvidas até muito comuns que a gente tem. Quer ver uma delas? Eu me maqueio ou eu me maquio?
Então vamos lá, o verbo maquiar ele é um verbo regular, então como é que eu tiro o radical? Vai até a letra I. Então olha a conjugação, eu tenho o radical na primeira pessoa do presente do indicativo e eu tenho a descendência no número pessoal, então como que fica? Eu me maquio. Então pessoal, se você tem essa dúvida ou conhece alguém que tem essa dúvida, agora você sabe qual é o correto e por que está correto. Agora vamos prestar atenção aqui, olha, carregar, carrego e carreguei. Nilde, carreguei constitui uma irregularidade do verbo carregar? Não. Por quê? Porque aquele U só está ali porque é a única forma que eu tenho de promover o fonema G na minha escrita. Então, está ali só para atender a representação da minha fala. Ele não está ali como uma irregularidade do verbo não, tá bom? Verbos defetivos e abundantes. Os verbos defetivos são aqueles que nós não conseguimos conjugar em todas as pessoas, porque não existe. Por exemplo, o verbo abolir. Eu não tenho, eu não conjugo. Ah, Nilde, então como que eu faço para conjugar o verbo abolir na primeira pessoa do singular? Ou eu utilizo um sinônimo, dependendo do que eu queira falar, dependendo do contexto, destituir, desconsiderar. Ou então eu posso construir uma locução verbal, que é o assunto que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Pretendo abolir, tive que abolir, quero abolir, e aí esse verbo auxiliar vai situar na primeira pessoa e no tempo que eu quiser, tudo bem? Verbos abundantes. Os verbos abundantes são aqueles que me permitem duas formas de apresentação. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Verbo de primeira conjugação, entregar. Eu posso falar entregado ou entregue, tanto faz. Segunda conjugação, verbo eleger, elegido, eleito. Terceira conjugação, imprimir, imprimido, impresso, tanto faz. O que se chama atenção é para os verbos auxiliares. Então eu tenho para os verbos particípio regular, eu tenho o verbo auxiliar ter e haver. Então eu tinha ou havia entregado, elegido ou imprimido. Eles são regulares, pessoal, porque eles terminam em ado ou em ido, tá? Tem uma regularidade aí. E os particípios irregulares, eu tenho os verbos auxiliares ser ou estar. Então, foi ou estava, entregue, eleito, impresso. E aí eles são irregulares porque eles não têm ali nenhuma regularidade nas terminações deles. Vale ressaltar que essa exigência é mais para documentos formais, para as nossas redações, se a gente puder decorar a utilização desses auxiliares, é muito bom. Mas no nosso cotidiano, no nosso diálogo oral, no nosso discurso oral, não tem essa exigência não, a gente pode ficar mais à vontade, tá? Esse conteúdo, ou seja, os verbos abundantes que permitem duas formas, eles acabam promovendo algumas dúvidas muito comuns do nosso cotidiano. Por exemplo, o verbo chegar e o verbo trazer. Você já ouviu alguém dizendo assim, se eu soubesse eu tinha trago, ou então eu já tinha chego. E vamos ver se isso é possível, olha, infinitivo, chegar e trazer. Eles não são abundantes, eles só permitem o particípio regular, chegado e trazido. Quais são os verbos auxiliares desses verbos? Ter e haver. Então eu tenho tinha ou havia chegado, tinha ou havia trazido. Eles estão certinhos. Agora, tinha ou havia chego, tinha ou havia trago, não existe na nossa língua portuguesa. Locução verbal. A locução verbal, ela é a combinação de qualquer verbo com os verbos no particípio, no infinitivo ou no gerúndio. Vamos ver. Cada formando poderá convidar até 10 pessoas para a solenidade de formatura. Então, pessoal, eu tenho ali poderá como verbo auxiliar, convidar no infinitivo como verbo principal. Os alunos estão elaborando um trabalho de preservação ambiental. Estão é o verbo auxiliar e elaborando, que é o gerúndio, é o verbo principal. Espero que a solicitação seja deferida. Então, seja aqui vai ser o verbo auxiliar e deferida, que está no particípio, vai ser o verbo principal. E aqui nós encerramos o nosso conteúdo de hoje. Eu volto aqui para me despedir de vocês, agradecer a companhia de vocês até o final desse encontro. Compartilhe esse vídeo com quem precisar e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!